Mas antes eu tenho que falar uma coisa de um segundo, tá bom? Eu disse, se o irmão Guto pedir para orar, eu vou falar que não, que eu estava agorinha na carne, já pecando, mas eu aproveito a oportunidade e peço perdão ao nosso Deus. Amém? Vamos orar então. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados, quero te louvar, te agradecer, te bendizer, Senhor Jesus, por essa oportunidade, Pai, de mais uma vez iniciarmos os nossos estudos, Pai, em relação à tua palavra. Senhor, seja conosco, usa cada vez mais o teu servo. Senhor, que o nosso coração esteja aberto para aprender a tua palavra e assim realizar a tua vontade em todos os teus propósitos. Deus, nós te louvamos e te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor Robson. Quanta saudade desse homem, rapaz. Rapaz, o Dildo não tá com saudade. Eu tô doido. Saudade mesmo. Das aulas maravilhosas, dos ensinos, né, irmãos? A vontade de estar no meio dos irmãos também conversando, que a gente não conversa. Saiu daqui, acabou, é só parte do Senhor. É verdade, irmão. É desse jeito. Cada um na sua correria, no seu mundinho, né? É. Também que tem mais um ano aí pela frente. Depois a gente começa outro. Vamos começar uma faculdade, irmã Valéria. Amém, eu preciso. Aí se a gente for começar uma faculdade, a gente vai dar aula. Eita! O Senhor capacita, né? Amém, glória a Deus. Seu microfone está desligado, pastor Rob. Agora, vocês estão bem? Vocês estão bem? Estão me ouvindo agora? Amém, pastor. Paz do Senhor. Estamos indo pela graça do Senhor Jesus. Amém, amém. Então vamos lá, mais uma vez, dando início à segunda etapa do nosso curso, né? E vamos na batalha. Esse livro, História Eclesiástica, ela é mais a história mesmo. Só, infelizmente aqui, ou felizmente, nós vamos só fazer alguns apontamentos mesmo. É mais é só leitura. A explicação vai ser muito pouca, assim. A gente vai viajar mais na história mesmo, da igreja, a formação, rever alguns pontos de novo, como as antigas civilizações, os impérios, até o momento da introdução da igreja ali em Cristo, e depois como a igreja vai se desenvolvendo até os dias de hoje, né? Na página 15, nós temos o primeiro capítulo. O primeiro capítulo é notas introdutórias, a divisão da história universal, antiga, medieval e moderna. A antiga são as civilizações antigas, como Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e Roma. A medieval, que é da queda de Roma e a descoberta da América. E a moderna, que vem do século XV até os tempos atuais. Nós vamos ter a divisão da história da igreja, que vem no período do Império Romano, perseguições, mártires, país da igreja, controvérsias, cristianização do Império Romano. Neste capítulo chamaremos de Igreja Imperial. Vai ter o período medieval, o crescimento e o poderio do papado, a Inquisição, o monasticismo, a maometismo e as cruzadas denominadas em nosso estudo de igreja medieval. Nós vamos ter o período moderno, que é a reforma protestante, grande expansão da igreja protestante, larga circulação da Bíblia aberta, os governos civis libertam-se da progressividade, da ingerência da igreja e do clero e de missões mundiais. Vamos ter a reforma social e a fraternidade crescente. Nós vamos ter logo em seguida os grandes eventos da era cristã, né, a cristianização do Império Romano, a invasão dos bárbaros e a
amalgamação das civilizações romanas e germânicas, a luta com a maometismo, a ascendência, a ascendência e domínio do papado, quase não fala, né? A reforma protestante, o moderno movimento missionário mundial. Logo em seguida teremos os três grandes ramos da cristandade, que são o protestante, dominante na Europa setentrional e na América do Norte, o católico romano, dominante na Europa medieval, meridional e na América do Sul, o católico grego, dominante no leste e no sudeste da Europa. Os resultados de duas grandes brechas da Igreja, uma do século IX, quando o Oriente se separou do Ocidente, em virtude de insistir o Papa em ser o Senhor de toda a Igreja grega, a outra no século XVI, pela mesma razão, sob a liderança de Martim Lutero, o maior vulto da história moderna, a Igreja Protestante, e atualmente como os grandes ramos do cristianismo. Tem-se a Igreja grega, é o cristianismo primitivo mais o paganismo grego-oriental, a Igreja Católica Romana, é o cristianismo primitivo mais o paganismo grego e romano, e a Igreja Protestante é o esforço por restaurar o cristianismo primitivo, libertando de todo o paganismo. Beleza? Até aqui? Então vamos lá. No capítulo 2, nós vamos ter a história da Igreja Antiga, ou Imperial, que vem do ano 5 a.C. até 590 depois de Cristo. Nós vamos ter a Bíblia, contém a história de Cristo, a Igreja existe para contar a história de Cristo, a história da Igreja e a continuação da história de Cristo. A plenitude dos tempos, em Gálatas, capítulo 4, verso 4, o apóstolo Paulo fala da plenitude dos tempos, ou seja, a preparação necessária da humanidade para receber o maior de todos os projetos de Deus, a salvação por meio do seu Filho Jesus Cristo. E precisamos entender que essa plenitude diz respeito a uma preparação no mundo para a chegada do Filho de Deus. Vejamos de que modo ocorreu essa plenitude. Primeiro, a contribuição, Pai do Senhor, Rosileão, a contribuição política dos romanos, a contribuição política anterior à vinda de Cristo, foi basicamente obra dos romanos, esse povo seguidor do caminho da idolatria, dos cultos de mistério e do culto ao imperador, foi então usado por Deus a quem ignorava para contribuir, para cumprir a sua vontade. Entendamos que os romanos desenvolveram o sentido da unidade da espécie sob uma lei universal. Esse sentido da solidariedade do homem no Império criou um ambiente favorável à aceitação do Evangelho, que proclamava a unidade da raça humana, baseada no ato de que todos os homens estavam sob a pena do pecado e no fato de que a todos era oferecida a salvação e que os integra num organismo universal, a Igreja Cristã, o corpo de Cristo. A unidade política seria a contribuição particular de Roma, e a propagação do Evangelho recebeu a contribuição da livre movimentação em torno do mundo mediterrâneo, conquistada após Augusto César no ano 27 a.C. até 14 depois de Cristo. Beleza, pastor, basicamente... o outro comendo aí, cadê? Ei, pastor. Sim. Glória a Deus. Saúde. A gente começa ali com Paulo ali, quando Paulo está nos últimos dias dele, nós temos Cristo, né? O povo pregando, temos o povo pregando Cristo, né? E temos o povo do antigo da lei, que era o que estavam contra Paulo. Aonde é que está? Como é que se iniciou essa igreja católica? Da onde é que eles vêm? Né? Porque hoje eles levam o nome de Cristo, eles até falam de Cristo, mas não seguem
a Cristo, né? Onde é que teve essa iniciação deles e essa divisão? Porque a gente vai ver lá na frente que, em alguns momentos, eles até obrigam as pessoas a aceitar a Cristo. Aqueles Sim, que sim. não aceitam, eles matam, eles degolam, né? Mas em algum momento ali, eles se apartam da essência de Cristo e ficam só com o nome, que é o que está hoje. Sim, sim. A Igreja Apostólica, a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Não teria problema se ela fosse Igreja Apostólica, que é igreja, todos nós, né? A católica de universidade, né? Universalidade, né? Universal. O negócio é romana, porque aí se estabelece como Roma. A partir do momento que o imperador, agora eu não sei se foi Constantino, eu não estou lembrado, que estabelece o cristianismo como religião do império, foi aí que começou, de fato, de direito, o surgimento da Igreja Católica. E o problema que foi a partir daí é que também entra o misticismo, as heresias. Já na época do apóstolo Paulo, lembrar ali da parte das cartas, principalmente ali nas últimas matérias que nós tivemos, as epístolas cristãs, percebemos que ele sempre combatia a respeito disso, dos hereges, das falsas doutrinas, que estava adentrando dentro da igreja primitiva que estava ainda em formação. Então, isso foi o próprio povo que criou, né? Sim, sim, A diversidade ali entre eles mesmos e sim, acabaram sim. criando. É porque... Eu pensei que vinha do povo romano, né? Que era o povo romano que, para Romano foi o combater. povo dos imperadores, né? Os imperadores, para ganhar com isso, né? Porque, poxa, é só a gente dar uma analisada, porque estavam matando muita gente, né? Eles se reuniam nos coliseus naquela época, então as mortes eram grotescas, estúpidas, terríveis. Diz um historiador que os leões ficavam dias e dias passando fome, e aí quando jogavam um ou dois, claro que não era um ou dois, era vários, né, dezenas, milhares de cristãos que estavam ali sendo perseguidos e presos depois, jogavam ali no Coliseu de Roma, a morte era certa, o leão não deixava nem andar. E ainda temos que ter em mente que os presos passavam fome, passavam necessidade, eram apanhados, eram de todo tipo de sofrimento. Há um relato que infelizmente não está na Bíblia, que se tivesse seria algo assim maravilhoso, do apóstolo João, tomou um banho de óleo quente. Alguns dizem que não foi verdade, mas há relatos de que houve essa veracidade. Rapaz, então, a partir do momento que eles estabelecem como a religião dentro do império, o cristianismo, ali foi de forma... Já estava sendo organizada a igreja, né? A igreja romana. O povo queria, né? O povo não. Os homens dominantes daquele tempo queriam ter o domínio sobre a comunidade em si. Então, tinha o judaísmo de um lado, que lutava contra o crescimento e a expansão do cristianismo, e o império do outro, que era o maior império até então, foi o maior império da Terra, né? O Império Romano, extraordinário, potente, assustador, e que, claro, estava perdendo, né? De todas as formas. Então, ele preferiu colocar a religião, o cristianismo, como a religião do império, para não perder, só para ganhar. E aí, a partir disso, Nildo, pode dizer. Lá na frente a gente vai ver que vem as cruzadas, né? Sim, sim. Que são guerras por Cristo, né? Tinha um símbolo e tudo, e lutava em nome de Cristo. Uhum. Com certeza, com certeza. E de Cristo não tinha nada, né? As controvérsias complicadas, né? Foi nessa... É só o nome. Usavam Só só o o... nome de Cristo. Porque naquele Sim. tempo, eu acredito assim,
como o Cristo cresceu de uma forma que não tinha mais como apagar, qual é que vamos fazer? Vamos se aliar e vamos pegar para nós. Só que aí pega para eles da forma dele, entendeu? Sim, 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 sim. É jogo de interesses, né? O Império aproveitou a crescente do cristianismo para estabelecer normas, pensamentos, atitudes, e aí o misticismo adentra a, a, o cristianismo. Já existia por causa do judaísmo, né? O judaísmo sempre querendo transformar algo que é genuíno da parte de Cristo, e aí vem os ensinamentos hereges, né? Deturbando assim o ensino de Cristo. E isso acontece até os dias de hoje, né? Para a gente notar isso para nossas vidas. Mas a contribuição do Império Romano foi fantástica. A gente pensa assim, qual a contribuição? Poxa, por causa da perseguição, o cristianismo expandiu-se de uma forma tremenda. A capital do Império, que era Roma, naqueles anos, foi uma das primeiras capitais, se não for a primeira a chegar a 1 milhão de habitantes. Então, o projeto do apóstolo Paulo, alguns dizem que ele queria chegar até a capital do Império. Ele consegue chegar na primeira prisão, né? Ele ficou ali preso, domiciliado. A gente nota isso na história do apóstolo Paulo. Continua pregando, forma uma igreja lá. Ele escreve até uma carta aos irmãos de Roma, que é uma das, para mim em particular, é o suprassumo do apóstolo Paulo ali em respeito de justificação, de conhecimento assim de Cristo, acho que ele tudo de força, de vigor do apóstolo Paulo ele colocou naquela carta. É claro que as finais são as mais lindas, né, pelo sofrimento, pela a posição de amadurecimento do mesmo apóstolo, mas Romanos é fantástico, por causa também do conhecimento do povo romano, mas a gente vê a graça de Deus ali protegendo, fazendo milagres extraordinários, e o cristianismo crescendo em meio à perseguição. Imagina, eu já sempre digo aqui para vocês, sempre digo não, estamos com 6 meses de setembro para cá, né, sem ter aula, a última aula foi em agosto, então setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, 5 meses, eu nunca mais tinha dito. Imagine congregar num local em que o povo está só falando milagres, milagres, testemunhas oculares de Cristo. Não, eu vi, outro, não, rapaz, Jesus ali, rapaz, eu estava conversando com Pedro hoje, o outro dizendo, não, eu vi João, rapaz, é maravilhoso, e mesmo assim, a perseguição estava instaurada sobre a vida deles, e eles não retrocediam, ao contrário, avançavam ainda mais, continuando pregando o evangelho. Vamos lá? Na hora vai embora e a gente não consegue também. A parte B aqui, na contribuição intelectual dos gregos, embora, página 17, queridos, embora importante para a preparação para a vinda de Cristo, a contribuição romana foi ofuscada pelo ambiente intelectual, criado pela mente grega. Atenas foi quem ajudou a criar um ambiente intelectual propício à propagação do evangelho, pois o evangelho universal precisava de uma língua universal para poder exercer um impacto real sobre o mundo. Os homens têm procurado, desde a Torre de Babel, criar uma língua universal para que possam comunicar suas ideias uns aos outros, sem problema. Assim como o inglês no mundo moderno é o latim no mundo medieval erudito, o grego torna-se no mundo antigo, ao tempo em que o Império Romano apareceu, a língua universal. Beleza. Com a propagação do Alexandre o Grande, a cultura helenística propagou-se de uma forma bem gigantesca. A forma da filosofia, a educação, a formação de escolas e os ensinos que a cultura grega tinha, eles tinham 2 pensamentos assim que eram interessantes: o fortalecimento do corpo e o fortalecimento da mente.
O apóstolo Paulo até usa em uma das passagens bíblicas, de uma das cartas, não estou lembrado aonde. Ele parece que ele repara os atletas que estão participando daquela maratona. Eu não estou lembrado aonde é essa passagem. E repara que os homens estão na corrida e dá a entender que ele observa que o camarada tinha que ter um certo preparo, né, um certo poder físico, né, de correr. E a maratona daquela época não era igual a nossa de hoje. Então, pastor, foi... Pode dizer. Uma coisa que aconteceu nessa passagem aí do Alexandre o Grande, né, que a gente vê que é justamente naqueles 400 anos onde Deus não falou com o povo, né, através de profeta. Mas eu acredito que foi o tempo que Deus mais trabalhou, né, através dos, por exemplo, usou Alexandre o Grande para fazer com que a língua fosse única, que nem a língua da inglesa agora, né, como é que chama? O inglês. Todo mundo e o inglês. Então, o que que ele fazia? Ele conquistava uma cidade, ele dominava aquela cidade, mas ele não tirava o povo dali. Ele continuava com o povo, só que ele queria que o povo aprendesse já o grego. Então, depois, Sim, quando ele conquista tudo, o que que ele faz? Ele traduz a Bíblia, o grego. É uma forma, eu vejo isso como uma forma de preparar o caminho para Jesus e se expandir muito como se expandiu, que nem nós estávamos falando agora, em matéria de Roma, né? com Amém? certeza. Eles foram um império assim, o Alexandre o Grande foi fantástico. A contribuição da cultura grega foi maravilhosa. Na época de Cristo, nós vamos ver no alto da cruz do Calvário, escrito em 3 línguas. Vocês estão lembrados em que 3 línguas eram escritas, que estava acima da cabeça de Cristo? Vou perguntar da mais tímida aqui do grupo, Irmã Valéria. Valéria, fale aí, quais eram as 3 línguas que estavam escrito lá acima da cabeça de Cristo? Valéria. Pastor, é porque tem que, estou ouvindo e fica bloqueado o telefone. Meu Deus, era grego, aramaico e aramaico? Eu não lembro, o senhor já deu isso pra gente, mas acho que era grego, aramaico e latim. Não lembro, pastor, não lembro. Que estava escrito Rei dos Judeus, Rei dos Judeus, não é isso? Sim, sim. Era, Quem se habilita a responder? E o senhor eu vou já dar um ensinou, cascudo, né? Quem se habilita aí para nós? Eu falei o ano passado. Falou, perdeu, foi na aula. É que eu sou voada, pastor. Olha, surgiu alguém. Ela era bem baixinho. Hebraico, aramaico? Grego, latim e hebraico, não? Grego, o latim, que é o do Império Romano, o grego, pela a cultura helenística, e, claro, o hebraico, que era dos judeus, que eles precisavam saber quem é que estava sendo crucificado. Perfeito, era só isso. Por isso que os judeus não aceitaram quando... Né? Por isso que os judeus não queriam, né? Não aceitaram os da lei que não fosse intitulado como rei do povo judeu, né? Porque ele não era. Isso, ele não era, né? Para eles naquele momento. E isso é formidável. Então, a cultura helenística cresceu de uma forma assustadora, né? Nós vamos ter as contribuições filosóficas, que são fantásticas em termos, né? Nós temos que ter um certo cuidado. A cultura helenística aproximou mais a matemática para o povo, dando educação. Há um relato. A ciência como um todo, né, professor? E isso, a ciência como um todo, o crescimento, a expansão da medicina, o crescimento, a expansão de técnicas de construção. Os gregos já tinham isso sobre eles.
né, pela usar os cálculos, né, então eles sabiam fazer uma medição que com o tempo foi sendo aprimorada, né? Olha só, a filosofia professor, grega. só me diz uma coisa, o Lucas, ele era grego, né? Sim, alguns dizem que ele era grego. Tem a história que eles falam que ele era grego. Por isso que ele era um médico, né? Literalmente, o Dr. Lucas, né? Ele, se eu não me engano, ele ganha uma bolsa patrocinada por alguém, e aí ele conhece o apóstolo Paulo na faculdade, né? Alguns dizem aí que o apóstolo Paulo faz essa faculdade de tecer tendas, que era como um engenheiro, como se fosse hoje, né? Claro que há algumas controvérsias, mas foi nesse tempo que ele conheceu o apóstolo Paulo, né? Foi E o aí, Onésimo, né? Diz que foi o Onésimo. Que foi o Onésimo que fez isso tudo pro Dr. Lucas, né? Porque não fala acho que é no Evangelho de Lucas mesmo, né? Que ele dedica ao Onésimo. Acho que é Onésimo, né? ele Não, dá uma Teófilo. dedicação Teófilo. Teófilo. Isso, Teófilo. E o Teófilo, que o apóstolo, ele tem um que faz a compilação ditada por Paulo, né? Paulo dita, e ele vai escrevendo. Mas vamos lá. Ó, o pastor chegou. Pode ser, meu pastor. Seja bem-vindo. Seu microfone Acho está que ligue desligado seu aí, pastor. Só microfone. tem que ligar ele aí e desligar. Aí no meio aí tem uma bolinha e microfone. Aí aperta em cima. Que ele vai ligar. Clica na tela, aí aparece. Aí vai aparecer a opção aí, câmera e microfone. Aí clica em cima. Não, ainda não. Clicou não. Deixa eu ver se eu consigo ativar por aqui. Agora saiu. Agora sim, agora você tá falando agora. Como é que tá a aula? Tudo bem? Só passei para dar um glória a Deus. Amém. Tá Vamos na bom. batalha aqui. Qual é a lição hoje? Qual é o assunto? História eclesiástica. Tá bom. Eu tô todo sujo aqui, só passei para dar um abraço para vocês aí, tá bom, gente? Boa aula. Tá bom? A gente que agradece. Eu mandei eu pedi pro Nildo ficar com cuidado aí, tá bom? Que ele tá muito curioso. Nildão é benção, isso também é uma benção de Deus. Um abraço. Obrigado, professor Robson. Que é isso, meu Tá pastor. ajudando Tamo os junto. meninos aí, tá bom? Um abraço. Eu que agradeço. Então vamos lá. A contribuição grega. Preparando o caminho para a vinda do cristianismo, por ter levado à destruição as antigas religiões. Outra forma pela qual os grandes filósofos gregos ajudaram o cristianismo está ligada ao fato de chamarem a atenção dos gregos para uma realidade que transcendia o mundo temporal e visível em que viviam. Eu ia comentar a respeito da Septuaginta, né? Os 70 que foram reunidos e que traduziram o Antigo Testamento para a língua. E isso eles fizeram de uma forma assim, 70 dias, assim, eu não estou lembrado do fato de direito, mas foi assim, maravilhosamente, o acesso. Só que a igreja primitiva vai surgindo, né? E ainda não tinham o canon do Novo Testamento em si, né? Eram cartas. Como nós vimos nas aulas passadas, a formação do Evangelho, aí depois Atos dos Apóstolos, que é um livro que ainda está aberto, pois ainda estamos nele, né? O movimento, o crescimento, a expansão da igreja até os dias de hoje, e isso se deu pela influência da cultura helenística, né? A cultura grega, né? Nós vamos ter o relato, eu não estou lembrado em que tempo foi, eles vão sair, dar um pulo
quando ele sai do couro para quando eles descobrem o papel, né? O papel em termo, né? E que assim eles começaram a copiar, a guardar os materiais. Você tem ideia, em 1800 e quase na virada do século de 1900 ali, eu não estou lembrado da data. São os pergaminhos que foram encontrados na caverna de Qumran, né? Ali. Os pergaminhos lá, eles foram achados de uma forma besta, assim, uma brincadeira de criança. Porém, o conteúdo que está guardado lá já está de posse da Igreja Católica, infelizmente, né? A gente não tem acesso. O que foram lidos e que foram reportados, falados assim, de forma oral, é que tudo que está escrito lá era nada mais, nada menos que afirmava as coisas do Antigo Testamento e poucas coisas do Novo Testamento. Poucas coisas assim, só mesmo para afirmar, né? Era sobre a educação, sobre o trato. Na época ali, antes de Cristo, e ali no finalzinho da virada das datas, né? As crianças iam para as sinagogas eram pequenas escolas que traziam conhecimento para as crianças, brincadeiras simples que hoje nós temos, como que a criança hoje não brinca mais, hoje as crianças não brincam mais, de amarelinha, aquela brincadeira besta que eu sei que vocês, todos nós brincamos de jogar uma pedra para cima e ia parar 3 no chão, e depois pegar a que foi para cima. Já tinha essas brincadeiras nas sinagogas, eram estavam cravadas no chão de pedra, pra você ter ideia. Então tudo isso foi a influência da cultura grega, que trouxe essa formação das polis, das cidades, na época, né? E aí cai no poço era uma brincadeira. Essa eu não brinquei muito, não. Misericórdia, Jesus, cai no poço. Agora foi longe, hein, pastor? Lembrei da minha infância aqui com uns 10 anos. Olha aí, então brincou muito, olha. Se entregou aí, ó. Ela é escravo de Jó. Escravo de Jó. É isso, escravo de Jó. Brinquei muito também. Então tudo isso teve a influência da cultura helenística. Vamos em frente, vamos sair daqui, que senão a gente fica preso nisso. Nós vamos ter a contribuição religiosa dos judeus, as contribuições para a plenitude dos tempos, inclui tanto as dos gregos e os romanos, como as dos judeus. Todavia, por mais importante que as contribuições de Atenas e Roma, como pano de fundo histórico, tenham sido para o cristianismo, as contribuições dos judeus formam a herança do cristianismo. O judaísmo, por ser considerado como um botão da qual a rosa do cristianismo abriu-se, em flor, e inicialmente tornou-se o berço do cristianismo e, ao mesmo tempo, forneceu o abrigo inicial da nova religião. Dentre as contribuições dos judeus estão o monoteísmo. O judaísmo contrastava com a maioria das religiões pagãs, porque acreditavam em um só Deus, enquanto as outras religiões pagãs acreditavam em mais de 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Ao fundamentar-se num sólido monoteísmo espiritual. Nunca depois do cativeiro babilônico, os judeus caíram em idolatria. A mensagem de Deus, para eles, através de Moisés, ligava-os ao único Deus verdadeiro de toda a terra. A esperança messiânica. Os judeus ofereceram ao mundo a esperança de um Messias que estabeleceria a justiça na terra. E nós vamos ter um traço disso ali na pergunta de João Batista, quando ele diz assim, pergunta a ele se é ele mesmo. E Jesus responde, dizendo, eu vim fazer a obra do meu Pai, aquilo tudo que ele responde a João Batista. Porque até então, os judeus naquela época esperavam um Messias que viesse, eu vou falar de forma grosseira aqui, que viesse, destruísse tudo e estabelecesse o reino messiânico. E assim mostraria ao mundo a cultura judaica.
né? É interessante porque desde o primórdio, lá desde Moisés, desde os patriarcas ou mais longe, sempre o Eterno marcou as comunidades que estavam em torno ali dos patriarcas, depois na formação das 12 tribos, o Eterno sempre marcou aonde esse povo passou, marcou o povo que estava por lá. Nós vamos ver quando antes da queda do muro de Jericó, qual o nome daquela mulher que escondeu, favoreceu os espias? Mas usa os sinais aí. Vocês estão lembrados qual é o nome da mulher? Raabe. Raabe, né? Raabe era uma mulher, dizem os historiadores, que ela tinha ali naquele momento uns 55 anos de idade. E era uma mulher lindíssima. Só que ela conta que ela conhecia as histórias do Deus de Israel. Ela Não, pastor, conhecia. ela era mais nova. Era. Ela tinha 33 anos. Então, rapaz, você tá. Mas nós troquemos as conversas. É mesmo? Você fazia parte dos espias, né? E... Vocês estão ganhados hoje, rapaz. Vocês estão empolgados, né? Então, ela conta, né? Que conhecia as histórias. Então, isso mostra que Deus sempre se preocupou em comunicar-se também com outros povos. Nós vamos ver na época de Cristo, aquela mulher Ciro-Fenícia, pedido de Cristo uma oportunidade para curar a filha dela, né, que estava endemoniada. E Cristo a cura. Até o momento só curou por causa da fé daquela mulher. Né? Então, a história vai nos mostrar que Deus sempre estava preocupado também com outros povos. Né? Então veja, o crescimento e a expansão não é de hoje. De boca a boca vai ao vento, né? Vai longe. Então nós vamos percebendo isso. Então a cultura judaica, eles sempre esperavam um Messias, quando infelizmente eles não perceberam. Né? Alguns perceberam. Nicodemo, sim. No tempo de Jesus também houve muita gente, não foi só um, que se decepcionou com Jesus pela forma que ele agiu. Judas foi um, né? Porque o que eles estavam esperando? Que nem o senhor falou agora, Ian. Eles estavam esperando que Jesus viesse como um rei, mas um rei terreno. Assim como Judas também esperava isso. Mas quando o povo, tanto é que quando ele multiplica os pães e os peixes, você vê que logo em seguida ele pega e sai dali, porque o povo queria já pegar ele e botar ele como rei. Vieram para cima dele. E ele saiu fora dali, né? Então o povo queria ali naquele momento era ele como rei, mas rei terreno, entendeu? Uhum. Então, quando viram que ele não era esse rei, que o reinado dele não é terreno, mas é no céu, é espiritual, aí muita gente se decepcionou. Tanto é que Sim. muitos desses que estavam lá foram os que gritaram para soltar Barrabás em vez dele. Sim, sim. Até mesmo na passagem ali quando a Maria quebra o vaso de alabastro, Judas se posiciona lá, né, mostrando mais uma vez o interesse dele. Claro que era pelo dinheiro. Mais para frente, quando Judas trai, nós vamos ver, infelizmente o texto não vai nos mostrar assim a realidade, só vai mostrar a realidade assim do momento. Né? Infelizmente não está, os escritores não passou isso para nós. Se tivesse passado, seria um impacto interessante para nós. Né? A realidade, como Judas deve ter ficado triste e desapontado consigo mesmo, que de fato traindo Jesus. Mas percebemos depois o relato de que ele sai para se enforcar. Não sabemos o que acontece assim o acontecimento de fato, né? Se ele estava se enforcando e quebra o galho, ou ele foi se ajeitando e quebrou o galho, e aí ele cai. Nós sabemos que ele de fato morreu, né? Com as entranhas para o lado de fora. Triste?
Aí a pergunta que eu vos faço. Essa é a contribuição a contribuição judaica que marca, né? Marcou tanto que eles queriam o Messias, mas o Messias veio, eles não observaram, mas Cristo mostrou todo o seu amor, todo o seu carinho, a sua compaixão para todos, e Jesus vai quebrando alguns paradigmas, né? Naquele cego de nascença, quando os judeus se preparavam para dar uma escarrada, Jesus, né, se posiciona, quebrando a cultura judaica. Naquele paralítico lá, que Jesus cura num sábado, quebrando mais uma vez o paradigma da cultura judaica, né? Tudo isso foi para quebrar o ritmo do judaísmo, né? O judaísmo era terrível. Há relatos de que eles colocavam uma caixinha na testa e uma caixinha amarrada aqui no braço esquerdo, perto do coração, que é para a palavra ficar na cabeça, guardada, e a palavra ficar guardada no coração, mas era algo que era só no exterior, né? Não tinha um interior aquebrantado. A forma também de fazer jejum, se ficava ali todo xoxinho, aquele mostrando a forma, nossa, é um homem santo, mas o seu interior era terrível. Então Jesus sempre quebrou de forma certa a cultura judaica para mostrar para o povo que eles eram um povo terrível, com costumes terríveis, né, que ainda estavam apegados ainda lá nos princípios arcaicos e que infelizmente até acharam brecha para pecar, né? Mas vamos em frente. Vamos ter o sistema ético na parte moral da lei judaica. O judaísmo também ofereceu ao mundo o mais puro sistema ético de então, claro, né, os 10 mandamentos, né? Eu sempre esqueço, tem uma cultura que se baseava muito nas leis mosaicas. Eu não estou lembrado, eu vou lembrar para a próxima aula. Código de alguma coisa, não estou lembrado. Os 10 mandamentos. É esse aí mesmo. Veja que os pensamentos que ele tem era ligado com o movimento do judaísmo. Os 10 mandamentos é simples, né? São 5 mandamentos de homem para com homem e 5 mandamentos entre Deus e o homem. Então, era para ter uma vida santa com Deus. Hã? Olho por olho, dente por dente. Saiu? Isso. É desse jeito mesmo, né? Então, mas não tinha tanta, né, algumas leis que corrigiam isso, mas os mandamentos que eles ensinaram, a base que o Eterno deu para Moisés era isso, era 5 mandamentos com o homem com Deus e 5 mandamentos de homem para com o homem, né? Não roubarás, não matarás, não furtarás, não cobiçar a mulher do teu próximo. E nós percebemos isso em Cristo. Só que Cristo aprofunda isso de uma forma mais tremenda. Quando ele, se no teu coração tu olhares para a mulher do teu próximo e a cobiçar, eu acho incrível isso que os crentes não observam. Jesus está falando da pureza do coração e de não adulterar no pensamento com as mesmas. Para ter ideia. Né? A gente fica, tá, claro. E a nossa cultura ela é terrível. Para as irmãs, a irmã Thalita está aqui. Ó. A irmã Thalita está aqui me servindo uma água. Então, Jesus mostra-nos esse pensamento, essa atitude que infelizmente se perdeu com o tempo no movimento judaico, né? Vamos lá. O elevado padrão proposto por Deus nos 10 mandamentos se chocava com os sistemas éticos prevalecentes e com as práticas por demais corruptas dos sistemas morais pelos quais se pautava o mundo então. O Antigo Testamento. O povo judeu preparou o caminho para a vida do cristianismo ao legar à igreja em formação um livro sagrado, o Evangelho, o Velho Testamento, que se revela através do Novo Testamento. Em suma, o Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento. Né? Faz os apontamentos de Cristo, lá tem os apontamentos de Cristo,
mostra-nos quem verdadeiramente Cristo é. No Novo Testamento ele se declara mesmo, se mostra quem é Cristo, e nós estamos ali de Atos dos Apóstolos para frente, né? Vivendo verdadeiramente em Cristo Jesus. Alguma pergunta até aqui? Não vou perguntar do irmão Nildo, não. Senão ele vem com pergunta. Vamos lá. A pedra fundamental do cristianismo. Cristo é a pedra sobre a qual a igreja se funda. Através dele vem a fé em Deus para a salvação do pecado. Dele vem um amor ao coração humano, que faz com que os homens vejam a pessoa como santa, uma vez que é o criador do ser físico e espiritual do homem e o fundamento de toda a esperança futura. Vale salientar que o catolicismo romano equivocadamente afirma ser Pedro a pedra sobre a qual a igreja se funda. É interpretar Mateus 16, 18. Primeiro, aos judeus. Não há como negar que Jesus, em seu ministério terreno, deu prioridade aos judeus. Isso é fato. Quando saía a ensinar e curar os enfermos, sempre priorizava os judeus. Quando comissionou os discípulos e chegou a adverti-los que eles deveriam pregar somente aos judeus. Ao ser procurado por uma mulher cananeia, que o seguia e suplicava para que ele curasse sua filha, o mestre afirmou que não era lícito retirar o pão da boca dos filhinhos e dar aos cães. É bem verdade que as palavras de Jesus chocam e nos deixam pensativos, como pode o mestre do amor fazer tal afirmação? Contudo, precisamos entender que a prioridade era para os judeus, e somente porque os seus não o receberam, e tivemos o direito à salvação. É isso que eu acho legal, né? Fui traído na casa dos meus amigos. Os seus de Jesus não o quiseram, ele compartilhou com os outros. E os outros, tem um relato de um teólogo que ele diz assim: tu tá debaixo de perseguição, tu é gentil, tu tá sofrendo, sendo escravo, e alguém vem que um libertador, que alguém que te ama, que deu a vida por ti, ele aceita, né? Ele aceita e abraça. Os gentios foram abraçados por isso, né? Para isso também foi levantado o apóstolo Paulo, para pregar aos gentios. E isso propagou de uma forma tão linda que a mensagem nos alcançou até os dias atuais, né? A fundação da igreja em Jerusalém. Parece paradoxal que o principal centro de inimizade contra Cristo tenha sido a cidade onde a religião cristã começou. Mas esta é a realidade. Do ano 30, aproximadamente 44, a igreja em Jerusalém manteve uma posição de liderança na comunidade primitiva. A igreja crescia e os cristãos judeus tinham dificuldade de entender que o evangelho da salvação era também para os gentios. Parece que as palavras de Cristo de priorizar os judeus havia enraizado nos corações, ao ponto de ser necessária uma revelação divina para que o apóstolo Pedro aceitasse a ideia de pregar aos gentios. Ainda assim, a resistência continua e Deus levanta um novo apóstolo e lhe dá a missão de defender a salvação aos gentios, o apóstolo Paulo. Pastor, Sim, aproveita. Aqui é onde Pedro ele tem a missão de pregar aos gentios por primeiro, né? Só que ele até começa a pregar aos gentios, só que aqui ele começa pregando aos gentios, mas no tempo da lei, né? Que no caso o gentil aceitava Cristo, beleza, mas tinha que se circuncidar do mesmo jeito, né? Sim, Aí se é tornava. quando Paulo vem lá na frente, aí chega para ele, para Pedro, e fala: do que adianta então Jesus ter se crucificado, né? Aqui onde tem aquela discussão e todos aceitam. Então passa Paulo ser o pregador dos gentios, não é isso? Os outros também
pregam, mas agora da forma certa, que é a forma que nós recebemos hoje. Amém? Sim. Amém, com certeza, com certeza. Porque o judaísmo ainda estava enraizado nos corações deles, né? Aqueles pensamentos, aquelas atitudes, né? Então, vinha um novo pensamento, uma nova atitude, transformando aquilo que foi ensinado milênios, e chegar alguém com uma nova atitude, com um novo pensamento, vai chocá-los, né? O que o Eterno fez na vida dos judeus, protegendo no deserto, protegendo de comer algumas comidas, protegendo ali de não comer porco, porque naquela época não tinha tanta limpeza como hoje, e assim sucessivamente, foi tudo um projeto de Deus protegendo o povo, né? A gente sabe que o porco naquela época era usado muito para oferenda. Até nisso o Eterno protegeu, até mesmo para levantar mulheres para ser sacerdotisas, né? O Eterno não fez isso, enquanto as religiões pagãs faziam. E na época ali do apóstolo Paulo, a gente nota na carta aos Efésios, que é a carta mais de um pai para filho, mostra-nos também a atuação ali de sacerdotisas que se prostituíam, que colocavam o seu corpo em culto, em adoração aos deuses pagãos, né? Então tudo isso. Uma coisa que Jesus faz nesse tempo, que ele usa uma parábola que todos nós conhecemos aqui, que é a Lucas 15, né, a parábola do rapaz que sai de casa lá, e Jesus usa uma parte que diz que esse rapaz chega a ponto de comer as bolotas dos porcos. Para Sim. hoje, nos dias de hoje, para a gente falando, a pessoa pensando, esse rapaz comendo ali aquela ração dos porcos, não fica tão ruim. Mas para aquele tempo onde os porcos, né, era um animal que não era bem visto pelos judeus, e Jesus estava pregando, estava ensinando aquele povo, para aqueles judeus, quando Jesus falou que esse rapaz comia as bolotas dos porcos, menino, é uma coisa horrível, né? Porque era um animal que você nem chegava perto, Sim, né? sim, sim. Só Apesar que a um, gente vê. só um contexto Pode ser. aí, é que ele não comeu, né? Ele desejava comer. Né? Lucas, ele é bem claro lá no versículo 16, que ele fala assim, ele desejava encher o estômago com as bargens, né, de alfarrobeira, né? Na nova Isso. versão internacional, ele detalha bem o nome. Em algumas outras versões, ele não detalha o que é, né? Fala bolotas, né? Aí muitas vezes Uma pode vir na nossa mente que que era talvez eu... Hã? a gente pensa que é lavagem, não é? Isso. Mas, Quando eu comecei a primeira vez a ouvir isso, eu falei, cara, como é que o camarada vai querer comer cocô de porco? Que não é o coisa! cocô, Não, não é o mas Não, quando eu ouvi isso pela primeira vez, é a e eu comida que via, os porcos comiam. e eu ouvia muitos pregadores falando assim, comer as fezes do porco, aí eu ficava naquilo, eu falei, rapaz, que evangelho é esse que transforma? Para comer cocô? Mas tem um porém. Esse cara, ele estava. Você tem que imaginar o seguinte: ele vai ali trabalhar com aquele porco, segundo Jesus fala. Ele estava numa grande fome, grande necessidade. Não tem como. Se o cara tá com fome, filho, tem essa não. Só mudando um pouquinho aqui do assunto. Eu trabalhei muito tempo no negócio de mato, puxando madeira. Então, na época de inverno, a gente saía de manhã e às vezes só vinha voltar para o barraco à noite, porque não tinha como vir. E o que acontecia? Acabava a nossa água, e muitas das vezes a gente tinha que beber a água da, dali da onde ficava onde a roda do caminhão passava. Entendeu? O que a gente fazia? A gente deixava ela um pouco sentar, aí depois pegava ela por cima, que ela ainda vinha barrenta, e bebia, entendeu? Porque era uma necessidade. E isso de o quê? De 4, 5 horas.
entendeu? Que a gente fica. Aí você imagina um cara que está realmente necessitado, com fome, ele não vai olhar para o que é. Só que a questão que nós estamos comentando agora aqui a gente tem que ter muito cuidado naquilo que vamos transmitir da palavra, de colocar as nossas suposições, né? Quando a gente não tem conhecimento, a gente vai falando o que vai ouvindo. Por isso que é bom a gente ter esse cuidado nesses momentos oportunos agora, como o professor Robson está se dispondo a nos ensinar aqui cada vez mais. Isso é louvável o nome do Senhor. E é nesses momentos que a gente pode estar tirando as nossas dúvidas, né, enriquecendo o nosso vocabulário, de não cometer os erros que às vezes a gente escuta alguns comentando e não achar aquilo bonito e reproduzir também. Sim, com Não é certeza. isso? Ah, com certeza. Essas bolotas é uma espécie de uma castanha, né? Até hoje, ali em Portugal, eles fazem farinha dessa castanha, fazem pão. Então, naquela região árabe ali, eles davam aos porcos a bolotinha. Ela era mais ou menos assim, ó, uma castanha. Para você ter ideia, não tem aquele filme, acho que vocês que é pai aí de crianças pequenas, o Guto botou a filha para assistir aquele filme A Era do Gelo, lembra? Aí aquele esquilinho vai atrás daquela castanha, castanha é mais ou menos aquilo ali, a bolota. Depois vocês fazem um Google aí, e vocês vão ver o fruto é de uma árvore, se eu não me engano, que é do carvalho, uma coisa assim, carvalho, é uma bolota de uma planta chamada carvalho, é, é nesse sentido aí. Aí depois vocês dão uma olhada, que é bolota ou boleta, é um fruto dessa planta aí. Se o Guto quiser dar um Google aí e colocar aqui para nós, beleza. Aí Não é a só gente criança entende. não, pastor. Científico aí, Irlan. Vai vir direto dele. Não é só criança não que assiste? Eu amo aquele filme. Tá certo. Isso, a vagem da Alfa, isso, Correia, do Carvalho, tudo isso aí. Era tipo, era a comida que eles usavam, né? Então, estavam em escassez, estavam em fome, aí o povo dava aos porcos para comer. Mas vamos lá. Nós vamos ter a pregação aos gregos e gentios, diante da dificuldade, página 20, hein? Até a cultural dos apóstolos em compreender o sentido universal do cristianismo, Deus capacitou Paulo, perseguidor do evangelho, para revelar-lhe a necessidade do mundo gentil. A promessa feita a Abraão começa a tomar forma. Poucos podiam orgulhar-se de ter mais instrução do que Paulo, no que diz respeito à educação religiosa judaica, e poucos aproveitaram tanto quanto ele da educação que recebeu. Era também cidadão romano e sempre que necessário usava as prerrogativas da cidadania. É isso aí mesmo. Tem uma outra que mostra bem direitinho que também é uma castanha. Olha. O fruto do carvalho também, eles usavam muito isso aí. Bolotas ou boletas. Né? Para nós parece aquela engá de macaco também. Né? Vocês comeram engá de macaco? Vocês sabem o que é? Ah, tá. Nesse sentido, assim, eles usavam, né, para dar aos porcos. A necessidade do mundo gentil. A promessa feita a Abraão começa a tomar forma. Poucos podiam orgulhar-se de ter mais instrução do que Paulo no que diz a respeito à educação religiosa judaica, e poucos aproveitaram tanto quanto ele da educação que recebeu. Era também cidadão romano e sempre que necessário usava as prerrogativas da cidadania romana para enfrentar o paganismo romano, a fúria dos judeus, pois Paulo teve que enfrentar este confuso cenário religioso como o simples evangelho do Redentor da morte de Cristo. Não nos deteremos mais na contribuição deste apóstolo para a história da igreja, porque já temos visto no estudo das epístolas cristãs.
Eu nem preciso falar sobre isso. Os livros e os pergaminhos. Ah, eu lembrei. O Monildo falou naqueles 400 anos, né? Que para nós, alguns dizem que ficou sem palavras, sem ensino. Nesses 400 anos, nós temos alguns livros que não foram canonizados e que foram escritos nesse tempo. Né? Infelizmente não está no nosso canon, na nossa Bíblia, mas fazem parte. Né? Ali serve como história, serve como aprendizado, como aconteceram lá sobre os macabeus, que nesse período aí, desses 400 anos, os apócrifos, é isso mesmo, livros apócrifos. E infelizmente, para nós... Sabe que é o Ciro, que está do telhado, que está na UTI? Era lá da Fanuel da esposa, irmã Eunice. É mesmo? Depois, sério? Sério. Tá, Silvio. Tá, depois eu vejo aí. Meu Deus, misericórdia. Um sinistro aqui, né? Aconteceram aqui da nossa área, o irmão caiu do telhado, tá na UTI. Meu Deus do céu, misericórdia. Lá da congregação Fanuel. Então, esses livros foram escritos nesse período, né? Os Macabeus. Os Macabeus é até bom de ler, porque só serve como história mesmo para nós. Né? Os acontecimentos, aquilo que estava ali naquele momento. Nós vamos ter aqui, eu já até comentei para vocês, um livro que foi base para o Novo Testamento, a Didaquê, né? Eles tiraram muita história de lá para contar para nós. Mas nós vamos lendo aqui, fica tranquilo. Não foge, não. O Novo Testamento não é apenas o ponto mais alto de uma montanha da literatura religiosa, ao contrário, é o mais elevado de uma cordilheira de literatura religiosa, produzida pela Igreja Primitiva. Suas formas literárias básicas, o Evangelho, Atos, Epístolas e Apocalipse, tornaram-se os modelos a partir das quais os primeiros pais da Igreja redigiram seus escritos. Os escritos dos pais preenchem amplamente o vazio das informações históricas entre o período do Novo Testamento e a última parte do quarto século. Os líderes da igreja, pela pena e pela voz, contribuíram uma literatura apologética e polêmica para fazer frente à perseguição externa e à heresia interna. Assim, os pais são de enorme importância do estudo e desenvolvimento da vida e do pensamento cristão nesse período. Os protestantes, no decorrer dos anos, têm ignorado os escritos deste período, que não estão canonizados, sob a alegação de que não são inspirados, sem ao menos estudá-los e submetê-los a uma análise criteriosa à luz da Bíblia. Não é o nosso objetivo nesse estudo polemizar o assunto, mas temos a obrigação de citar que os estudiosos têm discutido a respeito para que cada aluno que queira aprofundar-se possa ler e analisá-los. Acreditamos que assim lançamos luz à história da Igreja e de Cristo e proporcionarmos aos estudantes diligentes palavras de edificação. Certas características delineiam-se bem claramente nesse escrito. Seu estilo é informal, suas singelas expressões de fé e de piedade sincera mostra pouca influência da educação filosófica pagã que se pode ver nos escritos de Orígenes, Clemente de Alexandria, os pais apostólicos. Nutriam grande reverência pelo Velho Testamento, deles se servindo para apoiar as suas ideias, e por esta razão é possível notar-se um uso realmente excessivo da interpretação tipológica. O cristianismo é apontado como o cumprimento das profecias e dos tipos do Velho Testamento e tinha como objetivo a edificação da igreja. Aí logo na outra página, página 22, nós vamos ter a literatura epistolar. Né? Esses camaradinhas que são citados aqui, né, nessas 1, 2, 3, umas 4 páginas aqui, são conhecidos como são citados aqui como os pais da igreja. Os pais da igreja mesmo, nós vamos ver lá na página
página 26, que é Justino o Mártir, Irineu, né, Orígenes, Tertuliano e alguns ainda mais para frente. Que é porque esses pergaminhos, alguns livros que foram escritos aqui, já foram depois do primeiro século, né, ou ali da metade do primeiro século para frente. Primeiro século não, primeiro século mais ou menos para frente. Esses são os pais da igreja, depois que os apóstolos já morreram, né, martirizados, o único que a gente sabe de velhice. O povo está indo embora, saindo da live aqui? Como é que é? Não? Vamos lá. E são citados, olha só, Clemente de Roma, 30 a 100, por volta do ano de 95, teve um sério problema na igreja de Corinto. 2 anos depois, Clemente, o presbítero principal da igreja de Roma, escreveu a sua primeira epístola aos cristãos de Corinto, para exortar os cristãos em revolta contra os presbíteros a acabarem com os problemas e obedecerem aos seus líderes. É recorrente isso aqui, né? O apóstolo Paulo bateu em cima da igreja de Corinto e ainda mesmo assim a igreja de Corinto ficou com esses resquícios e que precisava constantemente ser corrigida. Atualmente, esta carta tem recebido um lugar de proeminência entre os escritos dos pais apostólicos, por ser o escrito cristão mais antigo depois dos livros do Novo Testamento. É valiosa por sua informação acerca da elevada posição dos bispos ou presbíteros na igreja ao final do primeiro século. A obediência aos bispos seria a garantia prática da unidade cristã. A carta ainda é interessante por suas profusas citações do Velho Testamento. Ademais, ela contém uma referência fartamente citada ao ministério de Paulo. Vamos ter o Inácio, sendo o segundo século depois de Cristo. Ele era bispo de Antioquia, na Síria, e que, devido ao seu testemunho cristão, foi preso pelas autoridades e enviado a Roma para ser devorado pelas férias nos Jogos Imperiais. Autorizado a receber visitantes das várias igrejas das cidades ao longo do caminho, ele enviou, antes do seu martírio, cartas de agradecimento a essas igrejas por sua bondade para com ele. A carta aos Romanos é fundamentalmente um apelo para que não tomasse qualquer providência para livrá-lo do martírio em Roma. Inácio saúda sua morte e também procura evitar qualquer gesto que pudesse impedi-lo de tornar-se o pão puro de Cristo, a ser triturado pelos dentes da besta. Estas 7 cartas devem ter sido escritas por volta do ano 110. O antigo pai da igreja dá ainda muita ênfase à obediência aos bispos como forma de manter a unidade e evitar o avanço da heresia. Há evidências precisas nestas cartas de que, por esta época, em cada igreja, um dos presbíteros tinha se tornado um bispo monárquico, a qual os outros deveriam obedecer. Entretanto, ele não exalta o bispo de Roma como superior aos outros bispos. Então, tem Policarpo, 70 a 150, já depois de Cristo, é um discípulo do apóstolo João e bispo de Esmirna. O autor de uma carta aos Filipenses, que relembra a carta de Paulo a esta igreja. Na perseguição ordenada pelo imperador, foi preso e levado à presença do governador, oferecendo-lhe a liberdade se amaldiçoasse a Cristo. Mas ele respondeu: 86 anos faço que sirvo a Cristo e ele só tem me dado o bem. E como podia eu agora amaldiçoá-lo, sendo ele meu Senhor e Salvador? Foi martirizado no ano de 155, tendo sido apunhalado até a morte e depois queimado numa estaca. Em sua carta não mostra preocupações de originalidade, fazendo antes muitas citações diretas e indiretas ao Velho e o Novo Testamento, repetindo muitas informações recebidas dos apóstolos, especialmente de João. Ao contrário de Inácio, não estava interessado em administração eclesiástica, mas antes em fortalecer
a vida diária e prática dos cristãos. E o camarada foi martirizado, irmão, apunhalado até a morte e depois queimado numa estaca. A Epístola de Barnabé. Esta carta é geralmente conhecida como Psidônio Barnabé, por ter sido escrita por outro que não o Barnabé do Novo Testamento. Há evidências internas para isto, embora muitos pais da igreja o tenham identificado como o Barnabé do Novo Testamento. Crê-se que a carta foi escrita depois de 130 por um cristão de Alexandria. Na tentativa de prova a suficiência da graça, o autor acaba por transformar a tipologia do Velho Testamento em alegoria. Seus estudos acabaram servindo de base mais tarde para Orígenes organizar seu método de interpretação. Nós vamos ter a epístolas a Diogneto, o tutor de Marco Aurélio, cujo nome era Diogneto, né? Ele pode ser o homem a quem esta carta foi dirigida por algum escritor do final do século II ou começo do terceiro. A epístola é mencionada entre os escritos dos pais apostólicos apenas por hábito. Sua natureza é apologética e deveria ser considerada mais como parte da literatura apologética. O escritor apresenta uma defesa racional do cristianismo ao demonstrar a loucura da idolatria, a inadequação do judaísmo e a superioridade do cristianismo por sua crença, seus resultados e benefícios que oferece ao convertido. Ele compara o papel dos cristãos no mundo ao papel da alma no corpo numa série de interessantes de comparações. Vamos ter a segunda epístola de Clemente aos Coríntios, embora não seja uma carta, mais um sermão ou homilia, e não tenha sido escrito por Clemente. Esta obra é geralmente tratada entre os escritos dos pais apostólicos. Foi escrita por volta do ano 150. O autor está interessado em uma interpretação sólida de Cristo, numa crença na ressurreição do corpo e da pureza da vida por parte do cristão, e depois de afirmar preliminarmente a utilidade da salvação. Ele exorta os cristãos a superar conflitos. Não, pode ficar tranquilo. Esteja à vontade. Ele exorta aos cristãos a superá-los, a superar os conflitos contra o mundo, e pela prática das virtudes cristãs, e pela operação da salvação que se faz a sua através de Cristo. A carta é uma interessante ilustração do conteúdo da pregação no segundo século. Papias, cerca de 70 a 150 depois de Cristo, outro discípulo de João, nós vamos percebendo esse trato, né? Por ser João. Essas cartas aqui, o senhor está me ouvindo? Essas cartas, elas se encontram aonde? Tem poucas, né? Nós vamos encontrar ali nos apócrifos, né? Essas cartas também a gente consegue abaixar na internet, né? Individuais. Como eu disse no início, né? Essas cartas servem para nós como historicidade de acontecimentos que aconteceram naquele tempo, né? Realmente aconteceram. Infelizmente, os homens não canonizaram estas cartas, né? A gente cita elas como apócrifos porque não foi canonizado, então fica um texto fora a parte, né? Mas serve para nós como historicidade de acontecimentos destes homens relatando, né, os acontecimentos daquela época, né? A forma, a maneira como eles pastoreavam, ainda perseverando na doutrina dos apóstolos, naquilo que foi ensinado até pelo último apóstolo, João, né, que João morre de velhice, né? Isso. Por exemplo, nós temos na Bíblia só os livros que no caso, foram escritos por
Mateus, né, por Paulo, esses cristãos. Mas, sendo assim, como tem essas cartas aqui, teve esses discípulos de Paulo também, que pode ter escrito algum livro, né? Outros escreveram junto, mas que nenhum entrou na Bíblia, entendeu? Isso. Aham, não foram canonizados, né? Não foram canonizados e podem estar guardados em algum canto, perdido, né? Nem É isso, assim, é isso mesmo. Pode falar. Vamos finalizar por aqui. Vai dar as considerações aí. Que aí hoje tem. Já? Passou rápido, mas que foi bom de tudo aí. Já tem 1 hora e 10 Ah, minutos. rapaz. Isso aí chega, tá Então legal vamos lá, demais deixa eu. aí. Porque fazia tempo que ele tá querendo estudo. É porque pra mim não tá aparecendo ele aqui, ó. Tá escuro pra mim aqui a câmera dele. ah, Tá mas vendo ele tá. lá? Eu ver o rosto dele aí, chega, cai dois. É que nem eu tava falando pro Guto, é porque a gente não tem com quem conversar, né? A gente tá, Eu vou a só gente dar tá uma. chegando numa fase que o pessoal não quer mais conversar com a gente. Eu, Acha que a gente sabe tudo. E a gente é o que menos sabe, pastor. eu vou só fazer o seguinte, vou pedir pra alguém orar, finalizar e depois a gente conversa mais um pouquinho só em off mesmo. Aí eu paro de gravar. Amém? Tá, beleza. Amém. Amém. Leão, Ó a Rosei. Leão, ora aí por nós aí, finalizando. Rosleão. Só tá a Rose, porque o Leão saiu. Valéria, não tem jeito não. Eu queria passar pra Rose a bola, mas já que tu não queria orar desde o começo, vai ter que orar 2 vezes aí. Amém, eu necessito, irmão Guto. Foi de Deus, sabia? Que apesar de tudo, eu fiquei até mais calma, Olha aí. porque eu tive a oportunidade de pedir perdão pela minha ira. Vamos orar então. É verdade, viu? Eu sabia que ela tava com Vamos essa orar. aqui, ó. Ora aí. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, nós te louvamos mais uma vez, Senhor, por esta aula, por esta aprendizagem, Senhor Jesus, acerca do que é da tua palavra. Senhor, toma cada um dos teus filhos que participaram, os que não puderam participar, recompensa, Pai, de forma poderosa, Pai, teu servo que se dispõe sempre a nos ajudar a entender a tua palavra e aprender dela. Deus abençoa nós em tudo, continue conosco. É tudo que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Continue orando aí, Valéria. Glória a Deus.